Existe um momento que ninguém escapa. Não importa quanto dinheiro você tenha, quantos seguidores, quantos planos para o futuro. Existe uma porta pela qual todo ser humano vai passar, e ninguém sabe exatamente o que tem do outro lado. Mas e se eu te disser que a Bíblia, um livro escrito há mais de 2000 anos, responde perguntas que a ciência, a filosofia e até a psicologia ainda tentam responder até hoje? Perguntas como: por que a gente morre? A morte sempre existiu? E o que acontece depois que o coração para de bater? Neste vídeo eu vou te mostrar, com base direta no texto bíblico, livro, capítulo e versículo, como a morte surgiu, o que o Antigo Testamento diz sobre ela, e o que Jesus, no Novo Testamento, ensinou sobre esse mistério que incomoda a humanidade desde sempre. E fica até o final, porque no meio do vídeo eu vou te fazer uma pergunta que talvez mude a forma como você encara o dia de hoje. Se você já se perguntou, o que acontece quando eu morrer? Este vídeo é para você. Vamos começar. Antes de falar sobre o que acontece depois da morte, precisamos responder uma pergunta mais básica. De onde ela veio? Porque, segundo a Bíblia, a morte não é algo que sempre existiu. Ela tem uma origem, um começo. Isso está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Em Gênesis 2, 16 a 17, Deus coloca o homem no jardim do Éden e dá uma única proibição. Ele podia comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz claramente: no dia em que comer dela, certamente morrerá. Repare, a morte é apresentada como consequência, não como algo natural desde o início. Por que Deus criaria uma árvore que poderia trazer morte para os seres que Ele mesmo amava? Guarda essa pergunta, porque ela vai fazer mais sentido daqui a pouco. O relato continua em Gênesis capítulo 3. A serpente engana Eva, ela come do fruto proibido, dá também a Adão, e os dois comem. A partir desse momento, a Bíblia narra a chamada queda do homem. Em Gênesis 3,19, Deus diz a Adão algo marcante, que ele voltaria ao pó, porque do pó foi tirado. Pois pó és, e ao pó tornarás. Esse é considerado, na tradição bíblica, o momento em que a morte física entra na experiência humana. E o Novo Testamento vai confirmar e explicar essa origem. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, escreve que o pecado entrou no mundo por um homem, e por meio do pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os seres humanos. Ou seja, segundo a Bíblia, a morte não faz parte do plano original de Deus para a humanidade. Ela é apresentada como uma ruptura, uma consequência de uma escolha. E isso já muda completamente a forma de encarar o assunto. Porque, se a morte teve uma origem, a Bíblia também vai apontar para uma possível solução. E é exatamente isso que vamos ver mais adiante. Como a morte é retratada no Antigo Testamento. Agora que entendemos a origem, vamos entender como os escritores do Antigo Testamento enxergavam a morte no dia a dia. Você sabia que, para grande parte do Antigo Testamento, a morte era descrita como um tipo de sono em um lugar chamado Sheol? Vamos entender o que isso significa. No hebraico, a palavra usada para o destino dos mortos é Sheol, muitas vezes traduzida como sepultura ou mundo dos mortos. Em Eclesiastes 9:5, o autor, tradicionalmente identificado como Salomão, escreve que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma e não têm mais recompensa, porque a memória deles foi esquecida. Alguns versículos depois, em Eclesiastes 9:10, ele reforça: que tudo que a mão encontrar para fazer, faça com toda a força, porque no Sheol, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Isso mostra que, no Antigo Testamento, a morte muitas vezes é descrita como um estado de repouso, de ausência de atividade e de consciência plena, quase como um sono profundo. Essa ideia aparece também nos Salmos. Em Salmos 146:4, o salmista diz que quando o espírito do homem sai, ele volta à terra, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. E em Jó capítulo 14, versículos 12 a 14, Jó, um homem que estava sofrendo profundamente, descreve a morte como alguém que se deita e não se levanta, e chega a perguntar: se o homem morrer, voltará a viver? Uma pergunta que ecoa até hoje na boca de qualquer pessoa que já perdeu alguém. Mas atenção! O Antigo Testamento não termina o assunto por aí. Existem sinais de esperança espalhados nesses textos antigos. Um dos mais fortes está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Ou seja, já no Antigo Testamento, mais de 400 anos antes de Jesus nascer, existia a ideia de uma ressurreição futura, de um despertar depois desse sono. E é exatamente esse fio que o Novo Testamento vai puxar e explicar com muito mais clareza. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes de continuar, deixa eu te fazer aquela pergunta que prometi lá no início. Se a morte não é o fim, mas sim uma espécie de sono, o que, segundo a Bíblia, é capaz de te acordar dela? A resposta está no Novo Testamento, e ela está diretamente ligada a uma única pessoa: Jesus. Continua comigo até o final, porque essa é a parte mais importante do vídeo. O Novo Testamento muda completamente o tom em relação à morte. Ela deixa de ser tratada apenas como destino inevitável e passa a ser tratada como um inimigo que será vencido. Isso fica claro em 1 Coríntios 15, 26, onde Paulo escreve que o último inimigo a ser destruído é a morte. E como isso acontece? Segundo o Novo Testamento, tudo gira em torno da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 21 a 22, Paulo explica: assim como a morte veio por meio de um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos vem por meio de um homem, Cristo. E completa: assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados, ou seja, receberão vida novamente. Outro versículo fundamental é Romanos 6, 23, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Repare a lógica. Se a morte entrou pelo pecado, como vimos em Gênesis e em Romanos 5, a solução apresentada pelo Novo Testamento é exatamente essa: a vida eterna como um presente, não como algo conquistado. E é aqui que entra Jesus, falando diretamente sobre o assunto. Um dos momentos mais marcantes está no Evangelho de João, capítulo 11. Jesus vai até a casa de duas irmãs, Marta e Maria, cujo irmão Lázaro havia morrido há 4 dias. Marta, com dor na voz, diz a Jesus que se ele estivesse ali, seu irmão não teria morrido. E Jesus responde com uma das frases mais fortes de toda a Bíblia sobre esse tema. Em João 11, 25 a 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E logo em seguida, diante do túmulo, Jesus ressuscita Lázaro, um sinal, segundo o texto bíblico, do que ele viria a fazer por todos que confiassem nele. Momento importante acontece na cruz. Ao lado de Jesus, 2 criminosos também estavam sendo crucificados. Um deles, momentos antes de morrer, pede para ser lembrado por Jesus quando ele entrasse em seu reino. E Jesus responde, em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus também deixa claro que a morte física não é o fim definitivo da existência de uma pessoa. Em Mateus 10, 28, ele orienta seus discípulos a não temerem os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, e sim temerem aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. E em João 5, 28 a 29, Jesus fala sobre um tempo em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte não é apagamento. É uma passagem, e o destino dessa passagem está diretamente ligado à relação da pessoa com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que estava sofrendo com a perda de entes queridos, traz um dos textos mais consoladores da Bíblia sobre esse tema, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14. Ele diz que não quer que fiquemos tristes como aqueles que não têm esperança, porque, assim como Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma Deus trará, com Jesus, aqueles que morreram. E o livro de Apocalipse, o último da Bíblia, fecha esse ciclo com uma promessa. Em Apocalipse 21, 4, está escrito que Deus limpará toda a lágrima dos olhos das pessoas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Perceba o percurso que a Bíblia percorre. A morte começa em Gênesis, como consequência de uma escolha. Passa pelo Antigo Testamento como um sono, um mistério doloroso. E termina em Apocalipse como algo que será definitivamente eliminado. Então, voltando à pergunta que fiz lá no início, por que Deus permitiria a existência da morte? A resposta que a Bíblia apresenta não é simples, mas ela é consistente do início ao fim. A morte entrou como consequência de uma escolha, mas, segundo o texto bíblico, ela não é a palavra final.
Existe, segundo as Escrituras, um convite à esperança. E esse convite está diretamente ligado à pessoa de Jesus. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual desses versículos mais te tocou hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.